paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus de Braço do Rio, presidida pelo pastor José de Souza Siqueira. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. O tema deste domingo é como vencer as oposições à obra de Deus. É a lição de número 9, desse 30 de agosto do ano de 2020. O nosso textuário diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Vivemos batalhas, vivemos tempos difíceis, mas em todas essas coisas que nos sobrevêm, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo. Nossa verdade prática diz que quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Se a nossa fé, a nossa confiança está em Deus, nós vamos entender que Deus é muito maior do que tudo que enfrentarmos nessa vida. O objetivo é destacar as medidas que foram adotadas por Neemias para vencer as oposições e realizar a obra de Deus. A construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Quando nós fazemos a obra de Deus, os inimigos se levantam. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, os inimigos se levantam. Quando nós começamos uma caminhada, o inimigo se levanta e nós precisamos de estratégias. Querendo ou não, meus irmãos, ao nascer, já estamos em batalha, já estamos em guerra. O adversário, o inimigo das nossas almas, quer ceifar as nossas vidas, quer nos lançar no inferno e nós temos que lutar. Neemias enfrentou com sabedoria a oposição daqueles que não queriam ver a obra de Deus sendo realizada. E ainda despertou ânimo no povo, levando a trabalhar em prol da obra de Deus. Hoje, mesmo sabendo que a batalha é dura, ainda assim não podemos recuar. Está difícil, continue lutando. Entenda quais são as armas que você tem a seu dispor para enfrentar os inimigos que se levantam contra a sua vida. Continue trabalhando para que a obra de Deus seja realizada. É isso que nós vamos ver nessa lição. As diferentes formas dos ataques do inimigo e como os judeus conseguiram vencer e concluir a obra. E você vai aprender também como você vai vencer todos os inimigos que se levantarem contra a sua vida e prosseguir avante. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que você que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador se você o buscar. Sem fé, sem acreditar, sem crer na vitória, você nunca vai alcançar. Qual é a procedência dos ataques contra a nossa vida? A Bíblia nos revela qual é a força por trás desses ataques. A Bíblia diz: não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais na maldade dos lugares celestiais. Efésios 6:12. A nossa luta não é carnal, a nossa batalha é espiritual. Há um exército de seres angelicais lutando contra a nossa vida, guerreando contra nós. Temos que lutar. Mas eu não quero lutar. Querendo ou não, você está em batalha. Você não tem como optar. O inimigo, o adversário, ele já se levanta contra a sua vida e você se pergunta: o que eu fiz? Você nasceu. Você é uma criatura de Deus. E o adversário, ele te odeia. Por isso, ele já é derrotado e quer derrotar a todos. Estamos em batalha. A nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Paulo fala que nós temos que lutar contra principado, potestades, príncipe das trevas. Os inimigos visíveis que nós conseguimos ver, tocar, são meramente instrumento do campo espiritual, dos demônios, os que nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e do céu foi expulso, ele tem sido adversário de Deus e da sua obra. Pedro falou na sua carta, capítulo 5, versículo 8: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo está à solta e quer destruir a sua vida. E o que fazer diante dessa luta? O que a Bíblia nos ensina? O que devemos fazer? Paulo escreveu: nessa luta, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir
no dia mau. O dia mau vem, irmãos, para todos, querendo você ou não, se armando você ou não, o dia mau chega. E o que eu vou fazer? Tome a armadura de Deus, para que quando o dia mau chegar, você possa resistir. Faça alguma coisa, não fique parado, porque Paulo fala: possais resistir no dia mau e tendo feito tudo. Você precisa fazer alguma coisa. Você não pode desanimar, não pode ficar parado, trancado, achando que a vitória vai bater na sua porta. Não, faça alguma coisa. E acima de tudo, terceiro conselho de Paulo: fica firme. Fica firme, não vacile, permaneça firme. A Bíblia não aconselha a fugir da luta. Eu vou fugir do inimigo, do adversário. Fica firme, resista e vença. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz não é o seu físico, não é a sua estrutura, é a sua fé. A Bíblia diz que quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É a fé que vence o mundo. Paulo ainda diz: milita a boa milícia da fé e tome posse da vida eterna. Batalhe com fé. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé. Como já dissemos, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer. Devemos não ter medo, mas crer somente. Foi o que Jesus disse: não temas, creia somente. Não dê lugar ao diabo. O diabo quer abalar a sua fé. O diabo quer minar a sua fé. Continue acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Em vários momentos das batalhas pensamos: por que tudo isso nos sobreveio? Saiba, Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que nós não entendamos. Nesta luta, querido, a arma é espiritual. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, disse Paulo, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, o diabo, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam. Não adianta. As armas da carne aqui, o seu poder, a sua própria força não vai te levar a nada. Muitas vezes essas armas carnais levam-nos a dar lugar ao inimigo, a enfrentar aquilo que não podemos enfrentar. Resista ao diabo e ele fugirá de nós. Nossa arma é espiritual. A nossa luta é, antes de tudo, espiritual. É uma batalha espiritual. Os inimigos que podemos ver, tocar, são só instrumento do mundo espiritual que nos atacam. Mas as nossas armas também são espirituais, revestidas de toda a armadura de Deus. Não lutamos contra carne e sangue, lutamos contra as potestades das trevas. O inimigo procura atingir a sua fé, fazer você duvidar. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam: o que fazem esses fracos judeus? Foi o que disseram sobre Neemias. Os samaritanos já foram desprezando a força dele. Talvez alguém já até disse: quem é esse crentinho? Quem é esse que quer orar para expulsar demônios, para curar enfermos? Quem é esse que está dizendo que vai abençoar a sua casa? São fracos, de fato. Em nós mesmos não há força. Mas Paulo disse: quando penso que estou fraco, então estou forte. Talvez você que se sente fraco e diz: a minha força vem do Senhor, aí você é forte. Quando o crente é tentado comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias quando os 12 espias foram espiar, e 10 deles disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não queira comparar com o inimigo. O diabo tem poder, olha o que o diabo fez, eu não posso contra ele. Meus irmãos, os israelitas recusaram-se a subir, dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela, o Senhor é conosco, não o temais. Em nós não há força, mas aquele que está conosco é mais poderoso com o que está no mundo. O inimigo tenta nos menosprezar com a arma do escárnio. Olha, para Neemias falava: vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. O muro que vocês estão construindo não presta para nada. Menosprezam a nossa força. Esse povo está pensando que é o quê? Trata de uma arma do inimigo da obra de Deus.
Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Realmente, qualquer coisa me derruba. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Ele disse: se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Temos que seguir a Cristo. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas, disseram para Neemias. A obra é muito grande, você não vai conseguir fazer. Quem é você para pregar? Quem é você para cantar? Quem é você para louvar? Moisés, ao olhar a dimensão da tarefa que Deus deu para ele, recusou a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, em 3 pontos, Deus iria com ele, Deus seria a sua boca. Aí ele se animou, viu as montanhas tornando-se em campinas. Você pode ver esse problema diante de você agora, se tornando nada, pelo poder da palavra de Deus. Quem faz a obra de Deus, Ele usa como instrumentos. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas instrumentos. Ainda que sejamos pequenos e a tarefa é muito grande, quem faz a obra é Deus. Ele quer apenas nos usar para fazer a sua grande obra. O inimigo levanta mentiras, boatos contra nós, calúnias. Neemias foi caluniado, dizendo que ele falaram que ele planejava constituir-se rei. Quantos vêm nos fazendo a obra, pensam que quer tomar o lugar do pastor, quer tomar o lugar do vice-presidente, quer tomar o lugar do presidente, quer fazer para se mostrar. Boatos e mentiras. Tudo isso amedrontou os judeus e atingiu a sua fé. Mas Neemias respondeu: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu no teu coração inventas. Paulo escreveu: tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Jesus aconselhou que aqueles que sofrem acusações mentirosas se alegrem, exultem e não atentem para o que se fala deles. Grande é o nosso galardão. Bem-aventurados sois vós, quando disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos. O inimigo é astuto. Os samaritanos convidaram os judeus para se juntarem, carregarem nas aldeias e tentaram fazer mal a Neemias. A proposta existiu, o convite foi repetidamente recusado. Neemias disse: estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Você está fazendo a obra de Deus, não pare por qualquer coisa. O inimigo pode estar te ameaçando. Os inimigos judeus ameaçaram guerrear contra eles. Medo e pânico começou a se espalhar no meio do povo de Deus. Neemias então disse: oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram, não revidaram, apenas defenderam a sua área de trabalho. O inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira, do escárnio, mas é importante entender: faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Vão falar mal de nós, vão escarnecer da nossa fé, vão desprezar a nossa fé, mas é a cruz que temos que carregar. Terceiro e último ponto fala qual o segredo da vitória de Neemias dos judeus. Venceram porque tinha certeza de que estavam dentro da vontade de Deus. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Você está dentro da vontade de Deus, está no centro da vontade do Senhor, então você vai pelejar e vai ter vitória. Podemos assim governar o nosso espírito. E venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Está escrito: ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Ele orava. Aquele que ora coloca a dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. Deus nos exortou a orar e prometeu responder às nossas orações. Orai sem cessar, é o que disse Paulo. Perseveremos na oração. Paulo ainda disse: com toda oração e súplica no Espírito. Ainda falou mais aos Colossenses: perseverar em oração. O que é perseverar em oração? É impedir que alguma coisa nos atrapalhe a orar. Isso é perseverar em oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina. Orar não é fácil. Marta não dispunha de tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava muito ocupada, atarefada com muita coisa. Se você não tirar um tempo para Jesus, para a oração, você nunca vai encontrar. Quando começamos a orar, sempre aparecem obstáculos, mas a vitória em nossos pensamentos, temos que ter vitória também nos nossos pensamentos. O inimigo quer nos impedir de orar, porque sabe que quando oramos temos vitória. Persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias
e veio a resposta. Ele soube que demorou porque o inimigo estava tentando impedir a resposta. Talvez você tenha orado faz tempo, o inimigo está tentando impedir a sua resposta de chegar, mas ore até que venha a resposta. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Paulo orou 3 vezes para que o espinho da carne fosse tirado. Elias orou 7 vezes para que chovesse, e choveu. Os discípulos perseveraram em oração até que do alto foram revestidos de poder. É uma prova de que o espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo nos ajuda a orar. A vitória é nossa. Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito na sua missão. Você vai ser vitorioso se você orar e confiar no Senhor. A obra quem faz é Deus. Seja apenas um instrumento da vitória de Deus para a sua vida, para a sua família, no nome de Jesus.